Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Perdão, os irmãos, por favor, que vão fazer lá as últimas lições para o rito de membresia nessa noite. Capítulo 5. O apóstolo Paulo termina o capítulo 4 consolando o coração dos tessalonicenses, falando-lhes da esperança que existe em Cristo Jesus, por amar Cristo Jesus, por receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador e aguardar enquanto vivos a sua volta. E qual é a condição desses irmãos que estarão vivos quando Jesus voltar? Ele termina nesse tom e continua no capítulo 5 no mesmo tom. O tom é escatológico, o tom é preparar o coração da igreja para esse glorioso e, meus irmãos, repentino evento. Isso não será um evento pré-anunciado. Eu pré-anuncio todas as atividades da igreja. A volta de Jesus ninguém poderá prever. Temos sinais, acompanhamos esses sinais com muita atenção. Falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, terremotos, guerras, mas mesmo as guerras e os terremotos são apenas o início dessas dores. E é bastante emblemático nós entendermos que sempre houve guerra, mas nunca na mesma frequência e intensidade do que as guerras que aconteceram a partir do século XX. Primeira Grande Guerra, 1914, Segunda Grande de lá para cá, não houve um só dia sem guerra. Dentro do nosso país, não é, meus irmãos, indicativo. Desde o final da irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. O apóstolo Paulo não está cedendo à tentação de querer marcar um dia preciso da volta de Jesus. O apóstolo Paulo não está querendo cair na tentação de, na verdade, acenar com uma clara, digamos, marcação de data. E ele diz: não há necessidade de que eu descreva para você tempos ou épocas, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor virá repentinamente, assim como um ladrão que busca a ocasião oportuna à noite. A ideia não é de surpresa, a ideia aqui é sem mandar recados antecipados. O ladrão não manda um recado para você: semana que vem eu vou arrombar a sua casa. Não, ele faz isso surpreendentemente. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa ilustração, essa metáfora é muito, mas muito importante. É como uma mulher que sabe que vai chegar a hora de dar à luz, vai chegar um momento em que vai sentir as dores, a bolsa vai arrebentar e o neném vai nascer. Paulo está dizendo, tão certo como uma mulher grávida vai parir uma criança, da mesma forma, igreja, entendam que Jesus voltará. Ele voltará. E quanto mais próximo do parto está a mulher, sentindo as dores provenientes da natividade do bebê, do nascimento do bebê, assim será a volta de Jesus. Portanto, sejam fiéis, sejam perseverantes e sejam, acima de tudo, vigilantes. E para que eu preciso vigiar, pastor? Você precisa vigiar fundamentalmente com respeito às falsas doutrinas e aos falsos evangelhos que falsos profetas e falsos cristos anunciarão no fim. Perder-se em diferentes doutrinas, perder-se em diferentes exposições, perder-se na falta de um sentimento ortodoxo da fé. E a ortodoxia da fé é o que, pastor? É a fé que todos os nossos irmãos, nesses 21 séculos de pregação do Evangelho, vem esposando a cada geração. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Isso aqui é muito importante. O apóstolo Paulo está dizendo que o dia do Senhor vai surpreender mesmo a quem está em trevas. Mas vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Surpresa. Nós sabemos que esse dia acontecerá repentinamente, não sabemos o dia nem a hora, mas nós temos a plena convicção de que Jesus voltará. E a ideia é que todos os santos não se surpreendam quando esse dia acontecer. À medida que nós vamos nos aproximando desse, eu diria, máximo evento da fé cristã, a volta de Jesus, nós vamos sentir cada vez mais as dores se intensificando, como a mulher que está para dar à luz. À medida que as dores forem intensificando, guerras, rumores de guerras, terremotos, e mais fundamentalmente um tema que vem acontecendo mundialmente, que é o ódio de todas as nações pelos filhos de Deus. Aquilo que costumou-se rotular e chamar em nossa geração de cristofobia. Quando Jesus e seu evangelho, quando o povo de Deus vem sendo perseguido, vem sendo odiado, Jesus nos lembra lá em Mateus 24 que nós seremos odiados de todos, e isso já acontece. Portanto, esses sinais, todas as vezes que eu ouço sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, e basicamente, quando eu vejo histórias do ódio social contra a igreja, contra os legitimamente crentes e convertidos, nós não seríamos benquistos no mundo, nós não seríamos abraçados, nossa fé não será de alguma forma respeitada e louvada. Nós receberemos o ódio de todos antes que venha o fim. Mas o apóstolo Paulo diz que os crentes,
os que consultam as Escrituras, os que são expostos à pregação, esses, o dia do Senhor não os surpreenderá. Às vezes, eu olho pela janela, vejo o céu aberto, ou vejo muitas das vezes com nuvens carregadas e pergunto: será hoje, Senhor? Será hoje o dia da minha redenção? Será hoje o dia da nossa redenção? Será hoje, Senhor? Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos um povo que foi eleito. A mensagem do Evangelho não nos chegou aos ouvidos para que nós vivêssemos em trevas, totalmente, com a mente e coração e vida inteira sujeita, submetida, meus queridos irmãos, às trevas do conhecimento ou do entendimento das coisas pertinentes ao reino dos céus. Nós somos, antes, pelo contrário, nós somos filhos da luz e filhos do dia. Essas expressões estão dizendo que nós não somos estranhos à palavra revelada de Deus. As coisas de Deus não nos foram encobertas. Nós não estamos andando, meus queridos irmãos, como se estivéssemos atravessando um vale noturno numa noite muito escura e densa. Assim, pois, como nós não somos da noite, somos do dia, diz Paulo, não durmamos como os demais. O apóstolo Paulo diz que quem não está despertado pela palavra viva de Deus, quem não está debaixo dessa graça do Espírito, com a qual nós todos lidamos com a verdade e por ela pautamos as nossas vidas, nós não devemos dormir o sono da morte, descansar no fato de que somos crentes e ficarmos adormecidos um tanto quanto, meus queridos irmãos, desligados desses eventos que tomarão lugar no cenário da igreja ao longo da nossa caminhada. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Em outras palavras, o que é a sobriedade? Quando alguém está afetado pelo álcool, ele perde a sobriedade, é capaz dos atos mais loucos, das escolhas mais perversas, é capaz, às vezes, das decisões, meus queridos irmãos, que lhes rouba muitos dias de vida por conta do álcool, da perda da sobriedade. E o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Tessalônica a que seja sóbria, não perca a cabeça, calma. Alguns irmãos perdem a cabeça por um período intenso de dor e de sofrimento e de provação. A dor de uma enfermidade, a luta, meus queridos irmãos, de alguma dificuldade na vida e lhes rouba, por vezes, a sobriedade. Alguns deixam a casa de Deus. Ontem eu conversei com algumas pessoas que abandonaram a fé no caminho da vida. Imaginam que nós estamos aqui simplesmente exercendo a nossa religiosidade num domingo de manhã, quando não temos mais nada para fazer. E não é isso. Nós acreditamos que a fé no Evangelho, a fé no ensino de Jesus, meus queridos irmãos, não é uma religião, na verdade é a verdade. E nós comparecemos diante do único Deus, porque Ele é digno de todo louvor, honra e glória, para ouvirmos a sua palavra e sermos despertados alguns do sono, do tempo transcorrido de caminhada na fé e de repente a sua vida é tomada por um certo sono, por um certo torpor.
e perde-se, meus queridos irmãos, por um momento, o entendimento da fé. Então Paulo está dizendo: não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não permita que nada roube a sua sobriedade, nem as lutas, nem as dificuldades, nem uma vida no pecado, que é tratada na Bíblia Sagrada como um vinho, o vinho que tira a gente do caminho da sobriedade. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está dizendo: vocês são do dia. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Mais uma vez ele repete a mesma exortação. Parece-me que o risco, a tentação de perder a sobriedade, perder o tino ao longo da caminhada, por conta das lutas, por conta, meus queridos irmãos, de diversas outras circunstâncias que podem, meus queridos, em qualquer momento abalar a nossa estrutura e roubar de nós essa sobriedade absoluta que, como cristãos, que como filhos de Deus precisamos ter. Nós, porém, que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tornando como capacete a esperança da salvação. Mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo vai nos falar destas três virtudes chamadas na teologia de virtudes teologais: a fé, o amor e a esperança. Ele inicia a carta aos Tessalonicenses falando da operosidade da fé, do amor abnegado e de uma esperança absoluta que eles mantinham em Jesus, e vai terminar a carta, meus queridos irmãos, lembrando aos Tessalonicenses dessas três virtudes ímpares para o crente. São três virtudes que nós todos precisamos elaborar na nossa vida. E o apóstolo Paulo faz uso de metáforas aqui para descrevê-las melhor para a cabeça daquele povo naquele dia, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Fé, amor e esperança. Que os irmãos sejam cheios de fé, que nada nesse mundo possa abalar a vossa fé, nada, em nenhum momento, sob nenhum peso, sob nenhuma luta, sob nenhuma dificuldade, que a sua fé seja, meus queridos irmãos, como uma couraça amarrada, meus queridos irmãos, na altura do vosso peito. Que os irmãos sejam cheios de amor, um amor vivo, verdadeiro, porque é desse amor que se trata o Evangelho de Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós próprios, é o que ensina o Evangelho, é o que ensina o Senhor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Ah, meus irmãos, quando eu começo a ler esses textos e a pensar no glorioso dia em que vou ouvir dos lábios de Jesus: vinde, ó benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Meu Deus, que dia glorioso será esse dia em que a salvação, não mais apenas como um elemento de fé, mas como um elemento substancial, meus queridos irmãos, será vivido pela igreja, será vivido pelos santos. Portanto, uma fé operosa,
um coração cheio de amor, é para nos trazer dia após dia a renovada esperança da glória em nossos corações. Toda igreja precisa ouvir sobre isso. Todo crente precisa ser sacudido, meus irmãos, na sua caminhada por essa gloriosa esperança. Eis que o dia do Senhor se aproxima e o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa promessa acontecerá. E Paulo enfatiza no versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos destinados, meus queridos irmãos, à ira vindoura. Certamente Jesus Cristo nos salvou da ira vindoura. Jesus Cristo nos salvou desse momento terrível do julgamento do grande trono branco. E lá compareceremos, é certo, mas para ouvirmos que Cristo é a nossa justiça, e por conta dessa justiça nós não viveremos sob a ira de Deus. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que morreu por você, que morreu por essa pessoa que está aí ao seu lado, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele está aqui contemplando que há muitos irmãos que andam adormecidos por um tempo na congregação. Meus queridos, mesmo você que anda adormecido, é bom despertar. Mas mesmo você, se Jesus voltar num momento em que você está perdido num sono profundo, meus queridos, a misericórdia de Deus o assistirá para que você viva em união com Ele, ainda que sem vigilância e adormecido pelo sono daquela fé não operosa. Sabe o que é? Aquela fé de manutenção. A pessoa não está em plena atividade operosa da fé, não está despertada a missões, não está despertada ao evangelismo, não está despertada à oração, mas ela mantém aquela fé de manutenção do fato de ser um filho de Deus. Então, de vez em quando ler a Bíblia, ora de vez em quando a Bíblia Sagrada, embora digamos, corrija um comportamento como esse, ninguém que tendo recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, ninguém que tenha sido chamado pelo Evangelho, perderá a sua salvação por estar em algum momento da sua caminhada um tanto quanto insensível a esses grandes temas do cristianismo. Com isso, eu não estou dando licença a que você durma. Pelo contrário, eu só estou ressaltando diante de você a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que você entenda, Deus me ama tanto, que até muitas das vezes um comportamento humano. Acontece isso, o cara é crente, o homem é crente, a mulher é crente, o jovem é crente, mas está um tanto sonolento, vem para a igreja, mas as coisas de Deus não fazem vibrar as cordas do seu coração. Mas se você recebeu Jesus, meus queridos, se você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, nem mesmo a sua sonolência humana poderá impedir a mão misericordiosa do Senhor em alcançá-lo para a sua gloriosa salvação. Eu creio que muitos cristãos estarão um tanto quanto desatentos na volta de Jesus. Com os dias de hoje, onde claramente divide a atenção dos homens e mulheres,
e especialmente o jovem que tem hoje seu foco imediato na carreira, na construção da sua vida financeira, material, para logo a seguir poder casar, fazer a sua família, e por vezes, por um momento, por um instante, por um momento da sua jornada, eles se desconectam um tanto quanto a seriedade de todos os demais itens da fé. Estão na igreja, vêm à igreja, porque afinal o Espírito da graça os chama a estar à igreja, mas estão adormecidos para com isso. O pastor fala em ganhar pessoas para Jesus, em levar o evangelho, em orar, numa semana de oração, e poucos estão despertados nesse cenário. Nós vemos aí pouca gente dando, de fato, um apoio a esses diversos movimentos que a igreja faz. Se Jesus voltar nesse tempo, pastor, essas pessoas se perderão? Eu não penso que sim. Eu creio que não. Mas isso não é licença para fazer você continuar a viver a sua vida sonolenta. Isso não é licença para você entender que a salvação de seus amigos é uma coisa que você pode se preocupar ou não e elaborar isso ou não em outras ocasiões. Não, meus queridos, é para que você simplesmente entenda do tamanho que é a graça de Deus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Em outras palavras, meus queridos, isso não deve ser apenas objeto do sermão do pastor, mas deve ser um trabalho que nós precisamos fazer uns com os outros, consolando-lhes com o fato de que Jesus está à porta e, ao mesmo tempo, edificando os nossos irmãos na fé, reciprocamente, edificando e sendo edificado, como também estáis fazendo. O apóstolo Paulo diz: vocês aí em Tessalônica estão fazendo isso, e nós aqui na Nova Vida da Vila São Luís estamos fazendo isso. Eu fico às vezes imaginando, não é, tanta gente que passa pelos bancos da igreja, tanta gente que ouve o evangelho e dá ouvidos à mensagem, dá ouvidos ao chamado de Cristo, são batizados, são integrados na igreja e depois se perdem pelo caminho, desanimam, deixam de estar na casa de Deus, e pouca gente faz aquilo que o apóstolo Paulo chama de consolar uns aos outros, edificar reciprocamente. Vai lá, exorta essa pessoa, não fica fora da igreja, meu filho, venha servir a Jesus. Lá esteve um casal ontem, lá em cima, em Teresópolis, que um dos nossos irmãos ousou fazer isso. Um irmão aqui da igreja encontrou o marido e falou: olha, o pastor vai fazer um encontro lá em cima em Teresópolis. Ele disse: eu estou precisando muito. É óbvio que está precisando muito, porque o lugar protegido da fé é no seio da comunidade, é no seio da congregação, vivendo efetivamente o evangelho com alegria, com amor, com vibração. E aí lá estava ele com a mulher, e a mulher então disse: pastor, a gente está precisando muito necessitado. Sabe, por aqueles irmãos já valeu todo o trabalho. Pode deixar, pastor, eu vou voltar à igreja, eu vou voltar a congregar, eu vou estar lá com os meus irmãos na fé, eu vou em nome de Jesus, pode me esperar. E agora o apóstolo Paulo, com essas próximas palavras, ele vai dando o tom do fim da carta.
do fim da primeira carta. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. É muito difícil o pastor falar do seu trabalho, e ainda mais para a sua igreja e publicamente, na expectativa de que a igreja tenha um olhar generoso às suas atividades e às atividades de todos aqueles que operam, porque o pastor não faz o ministério local sozinho, ele faz com a ajuda de vários cooperadores. E então o apóstolo Paulo lembra desses, lembra dos pastores e lembra também dos auxiliares, que são homens e mulheres que estão envolvidos diretamente com a obra de Deus. Ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis de que maneira? Com apreço é acatar de coração. Os que trabalham entre vós, sabe, de vez em quando, chegar para um obreiro da igreja, para um desses irmãos que servem a ceia, para um desses irmãos que estão na portaria da igreja, dar-lhes um abraço com apreço, como ensina a palavra de Deus, e dizer para eles: muito obrigado. Quando você for pegar a sua neném lá em cima, na escola bíblica dominical, virar-se para a superintendente da escola bíblica dominical, virar-se para o professor do seu filho e dizer: poxa, irmão, muito obrigado porque você existe e porque você funciona aqui dentro da igreja. Depois de um culto, você chegar para um desses rapazes que tocam, cantam, nos conduzem ao louvor e adoração. Hoje nós fomos imersos nos anos 90 aqui com os hinos que nós cantamos. Zé Ricardo foi lá nos anos 90, 30, 40 anos atrás, desenterrou. Obrigado, irmão, você me fez reviver gloriosos momentos aqui na casa de Deus. O irmão que toca o instrumento, não é, tange com arte. Chegar para esses irmãos, dar-lhes um abraço, dizer: puxa, obrigado, tão inspirador vir à igreja e ter música. E ter música, a Bíblia manda, é orientação bíblica. Vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, isso para não nos esquecermos de irmãos carinhosos, que limpam esse ambiente, deixa tudo higienizado para nós. A gente entra no banheiro, está um odor agradável. Nós temos sanitários limpos, que é limpo mesmo, é passado sabão em pó, água sanitária para matar os germes. A gente geralmente fica muito absorvido pelo trabalho do púlpito, mas o trabalho do púlpito é a cereja do bolo, é aquela parte vermelhinha no meio de um bolo todo branco, sabe, irmãos? Mas o apóstolo Paulo não esquece os que estão atrás do púlpito. Eles dizem: e os que vos presidem no Senhor. Quem nos preside no Senhor é o corpo de presbíteros, líderes, mestres da casa de Deus, pastores, seus auxiliares diretos. A Bíblia manda que a gente diga com apreço, dizendo: eu aprecio esse trabalho. Pastor, obrigado, porque eu estou sentado ouvindo a exposição do texto bíblico. Eu não orei sobre esse texto, eu não estudei o texto, eu não tenho uma ideia exata do que significa, e o Senhor fez todo um trabalho de pesquisa, leitura, orientação. Obrigado. Obrigado. Nós cometemos um grande erro, meus irmãos, com outros, e outros cometem o mesmo erro conosco. Você já foi num funeral?
Eu nunca ouvi tanto elogio quanto dito num funeral. Parece que o morto nem era um pecador, não é? No funeral. Mas dizer elogio quando ninguém mais pode ouvir, nós precisamos mudar um pouco o nosso foco na teologia e entender que acatar com apreço os que trabalham e presidem sobre nós é ensinamento bíblico. Ensinamento bíblico. Quando você puder, dê um abraço no Eliseu. Eliseu trabalhou exaustivamente lá em cima essas últimas semanas nessa parte da bucólica, né? Nessa parte campestre, da sede campestre da Igreja Cristã Nova Vida lá em Teresópolis. Quando você puder, dê um abraço, diga obrigado, irmão, seu trabalho foi muito bem-vindo, nós acatamos com apreço o serviço do irmão. Ontem ele e a irmã cantaram lá, a Iraci. Falei com ela que tem uma tia de nome Araci. Tinha uma tia, porque ela morreu com 105 anos, não é? Então eu estou aí no encalço da minha tia, quem sabe eu chego também. A tia Araci, e ontem a Iraci cantou lá em cima, juntamente com Eliseu, agradeci a ela e louvei a Deus por aquele momento, não é? Você tem esses irmãos que cantam no back vocal, eles cantam e nos ajudam a encher esse ambiente. Nós temos irmãos trabalhando na sonoplastia da igreja, temos irmãos trabalhando no vídeo. Se você aproveita os vídeos do YouTube, você deve agradecer a esses jovens que estão lá, estão trabalhando. Então, tem gente trocando copinho descartável para você lá no bebedouro, tem gente limpando o chão para que a gente encontre um espaço limpo. Quando você cruzar com esses irmãos, não precisa ficar fazendo média, mas diga obrigado. Obrigado. Receba com apreço a Bíblia, a oferta de serviço desses servos de Deus. E que os tenhais, pastores e trabalhadores da comunidade, e que os tenhais com amor em máxima, o quê? Em máxima o quê, irmãos? Poxa, quer dizer que o apóstolo Paulo arbitrou sobre isso? Arbitrou. O nosso relacionamento com essa massa de gente que trabalha deve ser um relacionamento amigável, com a máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Toda a igreja local precisa mexer nesse ponto. Por isso que a gente chamou o estudo da carta aos Tessalonicenses como orientações para uma igreja local. Essa gente está trabalhando. Os tenha em máxima consideração por causa do trabalho que realizam e viver em paz uns com os outros. Igreja não é lugar de tempestade. A gente já chega de tempestade lá fora. A gente chega aqui dentro, a gente quer navegar em mar de almirante. A gente não quer atravessar tempestades e borrascas. Mas eu não entendo essa vocação do crente comum, e às vezes até de líderes, de causarem a quebra da paz no meio da comunidade. Esquecem-se da paz e acabam por sepultar, meus queridos irmãos, declarações de fé caríssimas do Evangelho em nome da vaidade pessoal, do orgulho pessoal.
Tenhamos estes irmãos que trabalham e são fiéis, que entra ano, sai ano, são as mesmas caras, as mesmas figurinhas repetidas. A comunidade passa pelas suas modificações, mudanças, mas esses irmãos estão ali. São verdadeiros monumentos à lealdade e à fidelidade congregacional. Esses irmãos merecem um abraço, um obrigado, dizendo obrigado porque você existe. Obrigado porque você está aqui ocupando esse espaço. Obrigado, meus queridos irmãos. Verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Esse é o exercício da fé dentro de uma igreja. Está aqui tão claramente exposto no verso 14. Exortamo-vos. Quer saber como você deve se movimentar aqui dentro? Tem o versículo 14, copie e coloque na porta da sua geladeira para quando você vir ao culto lembrar-se dele. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Tem muita gente rompendo certamente os cordões da submissão. Consoleis os desanimados. O que não falta hoje no meio evangélico, no meio cristão, no meio da igreja, é gente desanimada. Eu estou sempre perguntando, como é que está? Está bem? Animado no Senhor? Aí quando eu às vezes pergunto, alguns olham para baixo. Esse é o primeiro sinal de denúncia. Sabe que o nosso corpo fala. Nós não falamos apenas com a voz, nós falamos pelo olhar. Então quando eu pergunto a ele, abraço, aperto a mão e digo, como vai? Animado? Se ele olhar para baixo ou olhar para o lado, eu já sei. O desânimo tomou conta daquele coração. E aí o que fazer? Anima, encoraja, uma palavra de ânimo. Ânimo, irmão, vamos servir a Jesus com fidelidade, vamos aguardar o dia glorioso da nossa redenção juntos. Não deixa a peteca cair. Calma, a viagem ainda não acabou, não arrie a bagagem. Não põe a mala no chão. A viagem ainda não terminou, a jornada é longa. Ânimo. Se você entrou aqui nessa manhã desanimado por qualquer razão, ânimo. Ânimo, filho de Deus. Ânimo, mulher de Deus. Animem-se no Senhor. Amparem os fracos. Aquele irmão que vem um domingo na igreja, passa 2 sem vir. Vem outro domingo. Quando você chegar ao pé dele, fortalece o ânimo dele, encoraja ele, dê uma palavra de estímulo. Às vezes eu brinco com esses irmãos. Poxa, alguém deu uma ficha de visitante para esse querido aqui, que já está há uns 5 domingos sem aparecer na igreja. Mas é só para quebrar aquele clima, às vezes, de dificuldade, de dor, de abatimento, de luta. Eu não acredito que um verdadeiro crente, eleito, que tem o nome escrito no livro da vida, deixa de congregar, porque simplesmente que desistiu da fé. Eu creio que são momentos de fraqueza que assaltam o coração.
E a Bíblia manda toda a comunidade trabalhar no encalço desses irmãos, admoestando os insubmissos, consolando os desanimados, amparando os fracos, e sejais longânimo para com todos. O que é o longânimo? É ter um ânimo longo, é não perder de vista nenhum membro da comunidade, é ter de fato no coração um anseio de encorajá-los e vê-los na fé. Quando os vir voltando para a comunidade, abrace, receba. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. E agora vem uma série de exortações que nós devemos atentar para elas, dada a afirmação simples e direta, objetiva do apóstolo Paulo. Versículo 16: regozijai-vos quando? Sempre. Haverá muita razão para você chorar, mas todos nós teremos a nossa razão para o choro, para o desânimo e para a fraqueza, meus queridos irmãos, quebrada quando pensarmos na glória eterna em Cristo Jesus. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Você está triste? Quem entrou aqui nessa manhã triste? Ninguém? Mesmo assim, põe um sorriso no rosto. Se você não está triste, sorria. Eu não escondo. Se você um dia quiser olhar para mim, quando eu precisar de um encorajamento do ponto de vista da tristeza, é que meus olhos me denunciam, meu corpo me denuncia. Às vezes a tristeza é grande em virtude das lutas. Poucos de nós temos ideia do que se trata a agenda pastoral ao longo da semana na igreja. Que telefonema eu recebi? Pastor, também precisa ler o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Orai quando? Quando sentir vontade? Irmãos, oração é uma prática sobrenatural, não é uma prática natural. Você nunca sentirá vontade de orar, jamais. Você vai sentir vontade de uma opção de coisas. Você vai sentir vontade de ir à praia, você vai sentir vontade de ter férias, você vai sentir vontade de dar um passeio, você vai sentir vontade de ir ao shopping gastar dinheiro quando não tem. Você vai sentir vontade de muita coisa, mas de orar ninguém sentirá vontade em momento nenhum. E, no entanto, a ordem é não parar de orar. A ordem à igreja de Tessalônica foi: orai sem cessar. Eu continuarei apregoando a minha fé de que um dia o culto de oração da nossa igreja será o maior culto da igreja. Eu continuo propagando a alto e bom som essa crença, essa fé, porque a Bíblia manda que a gente ore sem parar, sem cessar. Verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, a Bíblia diz que você precisa, é da vontade de Deus que você tenha sempre um muito obrigado nos lábios, para render graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Você tem uma casa para onde voltar? Tem um endereço, irmão? Dê graças. Você tem uma família na qual você pode se refugiar nos dias mais difíceis? Dê graça.
Você tem uma igreja que te ama, um pastor que quer o melhor para você e não o melhor de você. Dê graças. Você tem uma comunidade comprometida com a exposição bíblica, dê graças. A Bíblia manda a gente dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós que dizemos que queremos conhecer a vontade de Deus, lá no capítulo 4 ele fala que a vontade de Deus é a santificação, e aqui no capítulo 5 ele vai estender esse tema e vai dizer para nós que a vontade de Deus é dar graças. Obrigado. Tem filhos? Dê graças. Tem netos? Dê graças 2 vezes. Porque Deus deu graça aos seus filhos de terem filhos. Então dê graça 2 vezes. Não apagueis o espírito. Essa é uma ordem tão direta. Em outras palavras, viva uma vida viva para o Espírito Santo. Entenda que o Espírito de Deus tem uma caixa de ferramentas abertas para conceder aos seus santos os seus dons e suas habilidades. Existe uma vida que o Espírito Santo quer gerar em nós, uma vida de santidade, uma vida vivida com toda a conexão possível com a missão de Cristo. E a Bíblia manda a gente não apagar o espírito. Quando a Bíblia diz não apagueis o espírito, ela não está sugerindo que a gente, meus queridos irmãos, agora ore com mais força. Não. Não é no volume que Deus quer mexer. Deus quer mexer, na verdade, nos frutos de uma vida cheia do Espírito Santo, que desemboca lá na família, num casamento agradável a Deus, na educação dos filhos, em que você é misericordioso e cheio de graça na hora de comunicar aos seus filhos. Não apaguem o Espírito Santo. Deus quer santificar sua vida, prepará-la, e quem faz isso é o Espírito Santo. Ele é o Espírito santificador. Ele é o Espírito regenerador. Não apaguem, não fechem a porta, não façam de contas que o Espírito Santo não existe. Não viva a sua vida divorciado do Espírito. O que diz as Escrituras é que o Espírito é uma chama, é um dos símbolos do Espírito. Por isso diz: não apagueis. Não vá na contramão da vontade do Espírito Santo para a sua vida. Não desprezeis as profecias, é certo, porque por elas nós encontramos iluminado o caminho da vida. As profecias bíblicas nos colocam diante de fatos que não aconteceram, mas que estão por acontecer. Então, muitos de nós não quer saber desses elementos que para nós podem soar como estranhos, como o estudo das profecias bíblicas. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Todas as coisas merecem uma análise crítica do coração do crente. E ao fim de tudo, mesmo nas experiências mais difíceis e dolorosas, há algo bom a se aprender. Então não despreze o que você pode aprender. Por vezes você vai aprender coisas que normalmente em tempos de paz a gente não aprende. E finalmente,
o verso 22, quando o apóstolo Paulo diz que abstende-vos de toda forma do mal. Uma coisa que é ruim, que tem a chancela do mal. Diz a Bíblia que para que você se abstenha disso. Eu não quero mal de ninguém. Eu não quero envolver-me com nenhuma prática que possa ser rotulada como maliciosa. O mesmo Deus da paz, palavras finais do apóstolo Paulo no capítulo 5, para a gente começar na outra semana a segunda carta. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Eu também oro por isso. Oh, meus irmãos, que o Deus da paz santifique você em tudo. E em tudo significa o quê? O vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam conservados íntegros. Não é só a santificação do espírito. É do espírito, é da alma e é do corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que o chamou para a salvação é aquele que também vai santificar você. Irmãos, orai por nós. Se eu não estou na sua agenda diária de oração, corrija isso. Encontre lá um lugarzinho para o pastor Weber, para a irmã Lourdes, nas suas orações cotidianas. Irmãos, orai por nós. Nenhum gigante da fé pode, meus irmãos, viver uma vida sem o amparo das orações dos santos. Nas nossas orações diárias, orem pelos trabalhadores da igreja e por aqueles que vos presidem. Orem. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Hoje à noite, o Antônio, nosso querido Antônio, prometeu voltar à comunidade, ele e a esposa. Ontem à tarde, ele me deu essa palavra. E o Antônio é o irmão mais beijoqueiro que existe. Ontem ele chegou lá, a primeira coisa que aconteceu, um me beijou o lado direito e outro me beijou a face esquerda. É o irmão mais beijoqueiro que existe. E ele não anda se salientando aí para ninguém, não. Ele faz isso em nome dessa instrução. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Nós estamos fazendo isso 2000 anos depois. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que Deus abençoe sua palavra e torne esse texto cada vez mais vivo na nossa experiência cotidiana de igreja. Vamos orar, vamos ficar de pé. Oh, meu Deus,